Herdei o cinema que meu avô possuía, mas gostaria que ele me contasse a coisa horrível que aconteceu na tela 6. Supostamente sempre foi assim, desde quando meu avô abriu este lugar há quase 97 anos. Eu o herdei quando ele faleceu, há cerca de uma década, já que meu pai não queria nada com o lugar. E desde então, tenho feito questão de seguir diligentemente seu desejo final. Ele pode ter me deixado o teatro, mas havia uma condição. Não que isso fosse aplicável se eu fosse contra a vontade dele. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Mas mesmo assim, a condição estava presente. Nunca, jamais, deixe o filme parar de rodar na tela 6. Bem, eu praticamente cresci naquele teatro, já que era um ótimo ponto de encontro depois do horário de fechamento, mas nunca soube nada sobre a existência de uma sexta tela lá. Sempre foram 5. Vovô deixou essa frase e um pequeno guia ilustrado para encontrar os controles daquela tela, bem como o sistema de filmagem de segurança dela. Ele também deixou uma carta, que só seria aberta quando eu já dirigisse o teatro por tempo suficiente para entender a importância da tela 6. Na época, isso me deixou perplexo, mas também mantive esse desejo e guardei a carta. Ele também nunca me disse onde encontrar a tela. A primeira coisa que fiz foi verificar as câmeras, apenas para descobrir que não mostravam nada de interessante. Nenhum cinéfilo estava presente nesta pequena tela secreta, nem funcionários. A filmagem em preto e branco do ponto de vista de uma câmera posicionada acima da tela de uma sala silenciosa e vazia, cheia de fileiras e intermináveis flagas da força. Leva para mim. De alguma forma, era maior do que todas as nossas outras telas. Depois de desbloquear a pequena engenhoca que ele descreveu, percebi que o sistema daquela tela era digital. Estranho, murmurei, visto que nosso teatro sempre teve muito orgulho de ser o único estabelecimento exclusivo para filmes na cidade. Suponho que os arquivos digitais tornam a execução infinita da tela uma tarefa mais fácil. Algo saltou para mim, no entanto. O arquivo digital usado para repetir repetidamente era apenas isso, um arquivo singular. Não estava percorrendo uma biblioteca de filmes. O mesmo estava brincando. E acabou. O nome do arquivo? Sacrifício.msf. Sempre fui uma pessoa curiosa e parte de mim queria resistir. Algum instinto estava gritando para eu parar. Mas não consegui. Tive que dar uma olhada na pequena tela desatualizada sincronizada com o projetor. Estava granulado e degradado, uma filmagem que parecia ter sido filmada em meados do século XX. Um grupo de homens vestidos de preto e mulheres, vestidas de branco, circulavam uma árvore com as mãos entrelaçadas. Eles pareciam estar falando, talvez cantando. Independentemente disso, não houve áudio. Eles deram voltas e mais voltas nesta grande e velha árvore pelo que pareceu uma eternidade, antes de pararem e ficarem ali por 1 ou 2 minutos. A filmagem avançou um período de tempo, não especificado para revelar suas roupas pretas e brancas soprando ao vento enquanto penduravam em vários galhos da árvore. Todos eles. Não importava que não houvesse áudio, eu podia sentir o silêncio vazando daquela tela. Corte para preto. Parte de mim ficou horrorizada, e outra parte manteve uma sensação mórbida de fascínio pelo que tinha visto. De qualquer forma, eu não estava planejando ir contra a vontade do vovô. Mas pelo menos vi algo que me assustou o suficiente para justificar a estranheza de tudo isso. Esse era o filme inteiro que estava passando continuamente por Deus, sabe quanto tempo? Como um auditório tão grande foi escondido em algum lugar. Que porra foi esse vídeo? Eu precisava descobrir. Deus, eu gostaria de não ter feito isso, mas eu fiz. Passei as semanas seguintes pesquisando meticulosamente tudo o que pude encontrar sobre nosso pequeno teatro familiar. Meu pequeno teatro. Passei horas a fio naquela sala de projetores, tentando entender o que estava sendo reproduzido. As filmagens descritas acima não foram as únicas, mas permaneceram semelhantes às outras que vi desde então. Todos apresentam grandes grupos de pessoas no que parece ser a Europa pré-guerra. 1930 ou mais é meu melhor palpite. Eles começam bastante pacíficos, quase alegres, mas agora aprendi a rejeitar a falsa felicidade retratada.
Ele agarra você antes que os sacrifícios violentos que logo se seguem arranquem seu coração. Às vezes me pergunto sobre as pessoas mostradas. Há tantos deles nos diferentes curtas-metragens, provavelmente mais do que eu conheci em toda a minha vida. Todos eles tiveram um fim tão horrível. Pode parecer fácil descartar a existência coletiva deles como meros pixels em uma tela, mas não consigo. O jornal local me permitiu acessar seu arquivo para saber um pouco mais, e as coisas começaram a se interligar. Tive que vasculhar caixa de papelão após caixa de papelão para encontrar o que estava procurando, mas finalmente consegui. Em 1931, houve um incidente terrível em nosso teatro. Na época, era propriedade do vovô, e as coisas estavam melhorando, já que era o único estabelecimento desse tipo na cidade. Infelizmente, algo terrível estava para acontecer em breve. Era uma noite fria de outubro, quando a polícia local foi alertada sobre um distúrbio no cinema por parte de clientes aterrorizados. Veja bem, naquela época havia uma tela 6. Situada ao lado da tela 5, era o principal ponto de venda como uma tela de última geração que exibia apenas os melhores filmes. Os que estavam na tela 5 começaram a perceber que algo estava muito errado quando o som de uma criança chorando e gritando incessantemente começou a abafar o som mais agradável do filme. The Talkies, como eram conhecidos os filmes com áudio falado no apogeu da década de 1930, foi um fenômeno e demorou muito para distrair quem estava na tela 5 de seu entretenimento. A criança gritou o máximo que pôde, até que o aborrecimento se transformou em preocupação e, por fim, em medo. No momento em que a polícia abriu as portas duplas da tela 6, os assentos de couro branco estavam encharcados de sangue vermelho carmesim. E os clientes lá dentro já haviam dado seus últimos suspiros, exceto um. Mesmo assim, a criança gritou. Sempre tive a mente aberta quando se trata do invisível. Não sou um crente em si, mas não desprezo a ideia. As coisas começaram a ficar mais claras. Centenas de pessoas se sacrificaram naquela tela anos atrás, e agora a tela está para sempre condenada a exibir para sempre filmes de ocorrências semelhantes. Os dois tinham que estar conectados. A carta. Era hora de abrir a carta. Eu estava convencido de que atendia ao requisito do vovô para fazê-lo. E isso preencheria as partes dessa história maluca que estava faltando. Tirei a carta do envelope taciturno e esbranquiçado e comecei a ler. Para meu querido neto. A esta altura você provavelmente já sabe muito mais sobre a história do nosso pequeno teatro do que quando o deixei para você. Lamento que tenha demorado até nos separarmos para você descobrir a verdade, mas era algo que precisava ser feito. Aquelas pessoas que estão nos filmes exibidos na tela, vocês faziam parte de um antigo culto. Eles se autodenominavam homens de Mefistófeles. Eles viveriam em comunas e as imagens pacíficas que vocês passaram a ver são de suas vidas cotidianas, e como vocês também passaram a ver, eles acabariam por se oferecer em massa em sacrifícios de sangue. Um desses sacrifícios aconteceu na tela 6 do nosso teatro. E mais uma vez, tenho certeza de que você aprendeu isso porque está lendo esta carta. Os locais onde esses sacrifícios acontecem estão para sempre ligados às almas ali perdidas de uma forma ou de outra. Para ilustrar, aquela grande árvore de um dos filmes é agora o local de inúmeros suicídios. O crime deles? Ousar caminhar por onde os homens de Mefistófeles caminharam e por onde deixaram esta terra. Nossa maldição específica é que a tela 6 começou a ser palco de suicídios semelhantes. Assim como nossas outras telas. Nunca conseguimos descobrir por que eles não estavam contidos no local imediato do sacrifício original, mas precisávamos encontrar uma maneira de detê-los. Os tempos eram difíceis, e o dinheiro que o teatro rendeu foi importante para todas as nossas vidas. Um ocultista sugeriu a exibição interminável de filmes como uma forma de conter o fluxo enquanto encontrávamos uma solução mais permanente. Mas em pouco tempo, percebemos que isso interrompeu completamente os terríveis acontecimentos. Então, deixamos os filmes rodarem e depois rodamos mais um pouco. A tela 6 ficava originalmente no andar de baixo,
já que o prédio só permitia esse tipo de espaço lá embaixo. Então a transformamos em uma tumba. Talvez as almas desorientadas ali perdidas tenham encontrado um pouco de paz na catacumba empoeirada de um teatro deixado para trás. Agora, se você conhece a história do sacrifício em nosso teatro, sabe que houve uma criança singular que sobreviveu a tudo. Aquela criança? Seu pai. Sinto muito por manter a verdade trancada longe de você do jeito que fiz. Você merecia saber enquanto eu ainda estava lá com você. Por favor, saiba que sempre pensei nos seus melhores interesses. Eu te amo para sempre, Papoula. Já se passaram algumas semanas desde que descobri a verdade sobre nosso teatro em uma pequena cidade. Dormir tem sido difícil por causa dos intermináveis pesadelos, assim como se preocupar em manter a manutenção do local. Um regresso à casa de verão. Sempre adorei as férias de verão, uma breve pausa na cansativa agenda da faculdade. Meus dias eram passados com amigos, noites cheias de risadas e fogueiras. Este verão não foi diferente, até voltar para casa. A pequena cidade de Hartsville, onde cresci, era o epítome da tranquilidade. Colinas ondulantes, florestas exuberantes e vizinhos amigáveis me cumprimentaram quando entrei na garagem da casa de minha infância. A visão de minha mãe, esperando na varanda, trouxe um sorriso ao meu rosto. Ela parecia a mesma de sempre, alegre, calorosa e acolhedora. "Bem-vindo ao lar, Alex!" ela gritou, envolvendo-me em um abraço apertado. "Eu senti tanto sua falta." "Eu também senti sua falta, mãe", respondi, sentindo uma verdadeira sensação de alívio e felicidade por estar de volta. Os primeiros dias foram perfeitos. Colocamos tudo em dia e ela preparou todas as minhas refeições favoritas. Era bom ser cuidado novamente, estar em casa. Mas então, as coisas começaram a mudar. Tudo começou sutilmente. Eu vislumbrava sombras com o canto do olho, figuras fugazes que desapareciam quando eu virava a cabeça. No início, considerei isso estresse ou exaustão, mas as ocorrências tornaram-se mais frequentes e mais difíceis de ignorar. Uma noite, acordei encharcado de suor. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que não estava sozinho. Uma figura sombria estava ao pé da minha cama. Pisquei e ele desapareceu. Meu coração batia forte no peito enquanto eu procurava a luz, mas não havia nada lá. Apenas a escuridão e meus pensamentos acelerados. Na manhã seguinte, mencionei isso para minha mãe. "Você provavelmente está apenas cansado, querido", disse ela, com a testa franzida de preocupação. "A faculdade deve ter sido muito difícil para você." "Sim, talvez", eu concordei, embora o desconforto me atormentasse. As ocorrências não pararam. Na verdade, eles se intensificaram. Comecei a ver a figura sombria durante o dia, espreitando nos cantos dos quartos, fora de vista. Comecei a questionar minha sanidade. Eu estava imaginando coisas? Eu estava perdendo a cabeça? Decidi dar um passeio uma noite, na esperança de que o ar fresco pudesse clarear minha cabeça. Enquanto caminhava pelas ruas familiares de Hartsville, a sensação de estar sendo observado nunca me abandonou. Cada farfalhar de folhas e sussurros distantes deixavam meus nervos à flor da pele. As sombras pareciam me seguir, ficando mais escuras e ameaçadoras à medida que o sol mergulhava no horizonte. Quando voltei para casa, minha mãe estava esperando com o jantar. A comida tinha um cheiro delicioso, mas eu não conseguia me livrar da sensação de pavor que se apoderou de mim. "Você está bem, Alex?" ela perguntou, seus olhos cheios de preocupação. "Você parece distante." "Estou bem", menti, forçando um sorriso. "Só cansado." Naquela noite, o pesadelo começou. Acordei com o som de sussurros. A princípio pensei que fosse apenas o vento, mas as vozes ficaram mais altas, mais insistentes. Eles estavam falando numa língua que eu não entendia, gutural e antiga. Meu quarto parecia uma tumba, o ar pesado e sufocante. Tentei me mover, mas meu corpo estava paralisado, preso à cama por uma força invisível. A figura sombria estava de volta, mas desta vez mais perto. Eu podia ver seus olhos, vazios, que pareciam engolir a luz. Ele estendeu a mão e senti um aperto gelado no peito. Eu não conseguia respirar.
O pânico tomou conta de mim e lutei com todas as minhas forças para me libertar. De repente, a figura desapareceu e eu me levantei, com falta de ar. Meu quarto estava vazio, mas a sensação de pavor persistia. Eu soube então que o que quer que estivesse acontecendo comigo não estava apenas na minha mente. No dia seguinte, comecei a investigar a história da nossa casa. Visitei a biblioteca local e vasculhei registros antigos. Para meu horror, descobri que nossa casa tinha um passado sombrio. Foi construído sobre as ruínas de um antigo asilo, local onde eram realizadas experiências indescritíveis com os pacientes. Muitos deles morreram em circunstâncias misteriosas, com as almas presas em tormentom. Corri para casa, minha mente girando com as implicações. Minha mãe estava na cozinha, cantarolando baixinho enquanto cozinhava. Observei-a por um momento, meu coração pesado de medo e suspeita. Mãe, precisamos conversar, eu disse, com a voz trêmula. Claro, querido. O que há de errado? Ela perguntou, virando-se para mim. Há algo errado com esta casa. Tenho visto coisas, ouvido coisas. Descobri que ela foi construída sobre um antigo asilo. Pessoas morreram aqui, mãe. Coisas horríveis aconteceram. Bom, sua expressão mudou, um lampejo de algo escuro e ilegível cruzando seu rosto. Alex, você está imaginando coisas. Esta casa está perfeitamente bem. Não, não é. Eu gritei, a frustração e o medo fervendo. Algo está acontecendo comigo, e não acho que seja apenas esta casa. Acho que é você. Ela congelou, seus olhos se arregalando. O que você está falando? O sal, eu disse, minha voz quase um sussurro. O sal estranho que você tem colocado na minha comida. Está me fazendo ver coisas, não é? Seu rosto se contorceu com uma mistura de culpa e desespero. Alex, eu só queria proteger você. Para mantê-lo seguro. Você esteve tão estressado com a faculdade e pensei que se ficasse aqui, poderia descansar e se recuperar, drogando-me, fazendo-me pensar que estou enlouquecendo. Eu recuei, meu coração batendo forte. Eu fiz isso por amor, ela implorou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não posso perder você, Alex. Você é tudo o que eu tenho. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha própria mãe, a pessoa em quem mais confiava no mundo, estava me envenenando. Minha mente disparou, tentando encontrar uma saída para esse pesadelo. Naquela noite, não jantei. Fingi que sim, empurrando a comida no prato até minha mãe ficar satisfeita. Eu precisava de uma cabeça limpa para descobrir meu próximo passo. Enquanto estava deitado na cama, ouvi novamente os sussurros, as vozes das almas atormentadas presas nesta casa. Mas desta vez, não tive medo. Senti uma estranha afinidade com eles. Um sentimento partilhado de traição e sofrimento. Eu sabia que tinha que sair, mas não podia simplesmente correr. Eu precisava de provas, algo para mostrar às autoridades. Na manhã seguinte, enquanto minha mãe estava fora, vasculhei a casa. No porão, encontrei o que procurava. Um estoque escondido do sal estranho. Peguei algumas amostras e tirei fotos de tudo. Quando minha mãe voltou, eu estava pronto. Alex, o que você está fazendo? Ela perguntou, sua voz tremendo de medo. Estou indo embora, eu disse, minha voz firme. E vou levar isso comigo. Levantei o saco de sal. Por favor, Alex, não faça isso, ela implorou, estendendo a mão para mim. Eu preciso, respondi, recuando. Você precisa de ajuda, mãe. Ajuda de verdade. Ao sair pela porta, senti uma estranha mistura de alívio e tristeza. Eu estava deixando para trás tudo o que conhecia, mas também escapava de um pesadelo. Fui direto para a delegacia, entreguei as provas e contei tudo. A investigação que se seguiu descobriu a verdade. O sal era um alucinógeno raro e poderoso, capaz de induzir visões vívidas e aterrorizantes. Minha mãe estava usando isso para me manter por perto, movida por um amor desesperado e distorcido. Mas à medida que as autoridades se aprofundavam, surgiu uma revelação mais assustadora. Minha mãe não agiu sozinha. Ela havia sido manipulada, controlada pelos mesmos espíritos malévolos que me assombravam. As figuras sombrias,
As almas atormentadas das vítimas do asilo encontraram uma forma de influenciar os vivos. Eles se agarraram à minha mãe, explorando seu medo de me perder para garantir que ela cumprisse suas ordens. O sal era o seu instrumento, um canal para sua influência sombria. Confrontada com esse novo horror, minha mãe desabou, contando como as vozes apareceram pela primeira vez para ela, prometendo me manter segura se ela seguisse as instruções. Eles se aproveitavam de sua solidão e desespero, transformando seu amor em algo monstruoso. Os espíritos foram exorcizados de nossa casa e minha mãe foi levada para uma instituição onde pôde obter a ajuda de que precisava. Fui deixado para juntar os pedaços da minha vida despedaçada. A casa foi condenada e a sua história sombria foi finalmente exposta. Mas as cicatrizes permaneceram, uma lembrança constante dos horrores que suportei. Mesmo agora, às vezes ouço sussurros, sinto o frio daqueles olhos vazios me observando. Mas lembro a mim mesmo que estou livre, que escapei do pesadelo. E mantenho a esperança de que um dia encontrarei paz. Faróis altos. Eram 9h30 quando meu turno na lanchonete terminou. Não é nenhum lugar específico que você conheça, embora você seja perdoado por confundi-lo com uma Waffle House, dada a abundância de comida barata e gordurosa e a clientela bêbada. A única coisa que distinguia nossa localização era que nossas portas fechavam às 10. Era uma noite fria de outubro. Os ventos pareciam deslocados para o outono, com a forma como penetravam minha pele. Normalmente, as baixas temperaturas em Grant tendiam a oscilar em torno de meados dos anos 50. Esta noite parecia particularmente fria, mesmo embrulhada no calor da minha jaqueta. Corri pelo estacionamento do lado de fora da lanchonete, passando por vários veículos. Quando cheguei ao meu carro no final, fui rápido em colocar a chave na ignição. Meu carro era uma edição especial do Subaru Legacy. A única coisa especial nisso foi que foi somente pela graça de Deus que meu radiador e motor ainda estavam operacionais, visto que o carro tinha pouco mais de 2 décadas antes. Quando você gira a chave, o motor bater. Meu pai disse que era indicativo de rolamentos desgastadosos. Poderia ser um motor se preparando para declarar sayonara antes de falhar uma última vez e partir para o paraíso dos carros ou talvez para o inferno dos carros, dadas as suas condições difíceis. Eu sabia pouco sobre isso. Tudo o que eu sabia é que, como um estudante universitário pobre, eu estava passando por momentos difíceis, assim como lutando para sobreviver com um emprego de meio período em uma lanchonete. Independentemente disso, qualquer que fosse a solução, a resposta envolvia dinheiro. Dinheiro que eu, notavelmente, não tinha. A coisa mais inteligente a fazer seria comprar outro carro usado, embora nesta economia seja muito mais fácil falar desse tipo de coisa do que fazer. Uma tarefa ainda mais difícil do que descobrir o financiamento para um veículo de substituição era fazer com que essa coisa teimosa mudasse. O motor ameaçava exibir vida, mas não conseguia dar partida corretamente. Foi por volta do 5º assalto que meu motor encontrou energia para lutar o bom combate nesta noite gelada. O motor bateu forte, reverberando dentro do capô por alguns segundos antes que o barulho se estabilizasse. Suspirei de alívio e saí da minha vaga no estacionamento nos fundos do estacionamentão. Ao sair, não pude deixar de notar algo com o canto do olho. Um homem, um espécime muito robusto do sexo masculino, adornado com um boné de beisebol azul e uma barba grisalha, aproximava-se do meu veículo em passo acelerado. Como eu era o único estacionado no fundo do estacionamento, parecia estranho que ele estivesse vindo em minha direção. Virei minha cabeça para reconhecê-lo. Foi quando ele começou a correr a todo vapor. Meu coração disparou quase tão rápido quanto meu carro. Pisei no pedal e acelerei para fora do estacionamento, os pneus cantando alto na calçada enquanto eu virava para a direita. Tive sorte de a estrada não ter trânsito intenso a essa hora da noite. Onde meus olhos estavam focados nele, eu estava quase com sorte de não ter batido diretamente em alguém. Acelerei pela estrada e tentei racionalizar por que aquele sujeito com cara de lenhador havia me acusado. Notícias sobre tráfico de pessoas vieram à mente, mas não era algo que se ouvisse muito em um lugar tão remoto como Grant, Alabama. Pelo amor de Deus, estávamos fisicamente tão remotos que uma das cidades em miniatura dentro de Grant se chamava Bucks North.
Estávamos o mais longe possível da Big Apple, ou de qualquer aparência real de civilização. Depois de 1 minuto dirigindo, diminuí a velocidade, principalmente quando ouvi algo no motor chacoalhando. Este carro não foi projetado para corridas ou perseguições selvagens, não com a idade que carregava. Além disso, eu estava sozinho. Seguro, pelo menos, foi o que pensei antes de ouvir a buzina de um caminhão. Um caminhão de 18 rodas estava vindo atrás de mim. Dado que eu era a única alma visível naquele trecho solitário da rodovia de 2 pistas, ficou claro que eles estavam buzinando para mim. Orei a Deus e continuei andando. A grande plataforma seguiu de perto. Descemos a estrada por 3 quilômetros, quando de repente, minha visão foi obscurecida por uma luz brilhante. O caminhoneiro estava piscando os faróis altos. Eu mal pude ver quando ele me bateu com eles. Quase saí da estrada quando ele fez esse som. Depois de alguns segundos, os holofotes montados em seu veículo cederam e os raios ofuscantes cessaram de atacar meus olhos. Mudei meu carro para a pista da direita para deixá-lo passar. Ele não tinha intenção de fazer isso. Seu sinal deixou isso claro quando ele se fundiu atrás de mim. Gotas de chuva começaram a cair do céu, batendo levemente em meu para-brisa. Plop, 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 plop. Meu carro não se comportou bem em estradas escorregadias. Felizmente, eu não estava muito longe de casa. Talvez mais 7 milhas. O brilho laranja ardente inundou a cabine do meu carro e eu gritei. Eu me atrapalhei na minha bolsa. Uma mão no volante, a outra procurando desesperadamente meu telefone. Com minha visibilidade sendo periodicamente roubada, eu já era um perigo na estrada. Poderia muito bem arriscar agravar o problema se isso significasse entrar em contato com a polícia. Quando os faróis altos desapareceram, consegui pegar meu telefone e ligar para o 911. A operadora atendeu após 2 toques. 911, qual é a sua emergência? O homem que atendeu a ligação parecia entediado, como se preferisse estar em qualquer outro lugar no sábado à noite. Eu não me importava se ele estava entediado, entretido, brincando consigo mesmo. Contanto que ele pudesse enviar alguém, isso era tudo que me importava no final. Tem um maníaco me perseguindo, eu disse. A voz da operadora foi cortada. Embora pelo que pude entender do som robotizado vindo do seu fim da linha, pude perceber pelo seu tom que ele permaneceu pouco entusiasmado. Senhora, você ligou para uma linha de emergência. Você não entende? Eu estava saindo do trabalho, e esse homem começou a me perseguir. E eu acho que ele está tentando me machucar. A operadora ficou em silêncio por alguns segundos. Por um momento, entre o tempo chuvoso e o sinal instável, pensei que o tinha perdido. Sua voz ressurgiu segundos depois. Onde você está? Eu recitei o número da rodovia em que estava dirigindo e disse a ele. Meu endereço residencial. Vou mandar um oficial para a área. O REC deve ser em torno de 10 minutos. 10 minutos. 600 segundos. Jogue qualquer métrica que você queira usar para medi-lo, com aquele grande equipamento andando logo atrás de mim e o motorista me cegando intermitentemente quando eles sentiram vontade de se divertir. Poderia muito bem ter durado uma eternidade. Eu teria a sorte de não bater em um guarda-corpo ou cair em uma vala. Faça isso em torno de 15 minutos, esclareceu o operador, sua voz crepitante torcendo a faca mais fundo em mim com sua atualização. Saí da rodovia de 2 pistas. Eu não sinalizei quando fiz isso. Eu esperava que o movimento repentino fizesse com que meu amigo indesejado na grande plataforma passasse por mim. Senhora? Por um momento, acreditei que funcionava. Não há mais luzes ofuscantes. O único som era o do operador buscando uma resposta e o tamborilar da chuva no meu para-brisa. Meu suspiro de alívio se tornou um ruído sufocante alojado em minha garganta quando vi o caminhão de 18 rodas dando ré. Não mudou nada, mas ele estava se movendo rápido o suficiente. A estrada à frente era sinuosa e cheia de curvas fechadas. Eu não sabia quanto tempo teria até que aquelas luzes estivessem sobre mim. Até que ele estava em cima de mim. O telefone clicou e a ligação terminou abruptamente. Amaldiçoei baixinho enquanto meu motor batia como uma pessoa irada tentando derrubar uma porta. Meu Subaru estava se aproximando rapidamente do limite. Eu tive que pensar rápido.
Estas eram as minhas opções. Eu poderia arriscar acelerar e torcer para que o motor aguentasse até chegar em casa, ou poderia continuar dirigindo em um ritmo constante. Se a primeira opção fosse bem-sucedida, ele poderia não ver onde meu veículo iria desaparecer. Do contrário, meu carro poderia me deixar preso. Isso presumindo que eu não me destruí fazendo uma curva muito rápido. A outra opção seria mais segura, mas eu estaria visível para ele. Embora, com algumas dessas curvas, eu temesse que se ele me atingisse com os faróis altos novamente, eu correria o risco de bater. Onde a área da estrada subia, uma curva errada significaria uma longa jornada para baixo. Isso significaria morte certa. Respirando fundo, peguei meu telefone e liguei para meu marido. A única resposta que recebi foi sua mensagem de voz me pedindo para deixar uma mensagem após o sinal. Billy, há um lunático atrás de mim. Eu liguei para a polícia. Por favor, esteja pronto. Estou a apenas 2 minutos de distância. Não foi o apelo à ação mais inspirador. Meu marido não era Billy Badass. Ele era mais parecido com Billy, o colecionador de selos. Passatempos benignos. Fala mansa. Não faria mal ao mosca. Ainda assim, eu contava com a presença dele para deter o CIA High Beams atrás de mim. Foi uma estratégia desesperada, mas foi tudo o que consegui pensar em tão pouco tempo. Virei para a trilha de terra que levava à minha garageman. Enquanto eu estava entrando, a luz da varanda ganhou vida. Talvez. Podem ter sido aqueles faróis autós. Eles iluminaram meu táxi com uma torrente de luz, obscurecendo mais uma vez minha visão. A porta da casa se abriu e uma figura saiu correndo pela entrada. Meu marido, pelo que pude perceber da silhueta. Nosso cachorro Jasper, um schnauzer preto com mais latidos do que mordidas, saiu correndo porta afora. Não consegui ver o garotinho, mas o ouvi. Parei o carro e abri a porta. Saltei do assento, quase tropeçando nos próprios pés com minha partida frenética. Jasper começou a latir como uma tempestade, mesmo antes de a grande plataforma parar. A porta se abriu e o homem barbudo saiu do veículo. Estranhamente, meu cachorro prestou pouca atenção ao caminhoneiro. Os olhos de Jasper permaneceram fixos no meu Subaru. Ele começou a rosnar. "Afaste-se do carro!" gritou o homem. Ele sacou uma arma e apontou-a em ângulo, quase como se estivesse mirando no meu veículo. Era assim que minha vida iria terminar? Morto a tiro, quando estava na linha de chegada, onde deveria estar seguro? Meu marido Billy balbuciou. "Senhor, por favor, você não precisa fazer isso." O caminhoneiro balançou a cabeça. Ao fazê-lo, o som das sirenes começou a soar à distância. Ele não nos respondeu. Em vez disso, ele colocou a arma no coldre e ficou imóvel como uma estátua enquanto meu cachorro continuava rosnando e latindo para nosso veículo. Quando a polícia chegou, com as armas em punho, ele permaneceu calmo. "Não sou eu quem você quer", disse ele. "O carro. Procure no carro." Até hoje, ainda me lembro com detalhes vívidos do que aconteceu. Quando a polícia abriu a porta traseira do motorista, havia um homem de aparência esquelética, agachado no chão com uma faca na mão. O olhar amplo e maníaco que permanecia em seus olhos permanecia muito mais frio do que os ventos gelados que sopravam ao nosso redor. O caminhoneiro explicou posteriormente que viu o homem dentro do meu veículo empunhando a lâmina. Ele deve ter entrado antes do meu turno terminar. Assim que o motorista percebeu o que estava acontecendo, ele tentou intervir. Cada vez que a pessoa no banco de trás tentava me dominar, me machucar, o caminhoneiro ligava o farol ao tom. Isso assustou meu passageiro desconhecido. A visão da luz o fez se esconder. A polícia não ofereceu muitos detalhes sobre quem era meu passageiro clandestino. Considerando os 15 centímetros de lâmina que ele segurava, não era necessária muita imaginação para mapear o que o estranho planejava fazer comigo. Aprendi naquela noite fria e solitária de outubro a nunca julgar uma situação apenas pelas aparências. Fiquei grato àquele motorista de caminhão. Se não fosse por sua persistência, provavelmente eu não estaria vivo hoje para compartilhar minha história. Olá! Vejo que chegou até aqui. Já deixa seu like nesse vídeo e se ainda não for inscrito,
se inscreva aqui no canal. Me conte também o que você achou do vídeo de hoje. E agora, tem 2 sugestões de vídeos. Escolha um e seja feliz, ou algo vai puxar seu pé esta noite.